Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradecer as inúmeras explicações e respostas que já deu e que, obviamente, limitam bastante a amplitude possível das que lhe vou colocar. Queria começar por salientar, nós tínhamos também aqui para colocar, naturalmente, a questão de Cabo Delgado. Não vou perguntar o mesmo que outros já perguntaram. Obviamente que estaremos na Comissão de Negócios Estrangeiros interessados sobre a questão em concreto do que se passa neste momento em Cabo Delgado e em que termos é que, bilateralmente até, nós poderemos ajudar à resolução daquela situação dramática. Aqui na Comissão de Assuntos Europeus, de facto, releva aquilo que o Sr. Ministro já referiu sobre a missão que liderou em nome do Alto Representante, a missão técnica que também aconteceu e irmos acompanhando aqui aquilo que a União Europeia, depois dessas missões, pode fazer no quadro de apoio às autoridades de Moçambique, sempre nessa lógica, no sentido de resolver esta situação. Sendo assim, as primeiras questões concretas que lhe queria colocar têm a ver com o Plano de Recuperação e Resiliência. A questão da ratificação está... O Sr. Ministro diz que há a expectativa de abril, nós esperemos que sim, e portanto que os processos de ratificação, os processos nacionais de ratificação corram por forma a viabilizar isso, mas queria colocar aqui algumas questões concretas. A primeira tem a ver com até que ponto é que o plano que está em consulta pública neste momento, o plano nacional, está em linha com as guidelines europeias, com as guidelines da própria Comissão, designadamente naquilo que tem a ver com o centrar do plano português no Estado, muito mais do que na iniciativa privada. E já foi aqui referido também a componente regional e local. A nossa preocupação, e é sobre isso que quero questionar o Sr. Ministro, é que esta oportunidade replique os erros que normalmente teve o investimento em Portugal, que são designadamente dois, o centralismo e o estatismo. Ou seja, se nós não vamos mais uma vez concentrar investimento no Estado, não permitindo que a iniciativa privada e que a economia privada se desenvolva e, por outro lado, se não vamos ter aqui uma centralização do investimento, criando ainda maiores assimetrias com o interior e com as regiões menos desenvolvidas do país. Depois, a questão da ausência de cenário macro neste plano que está para consulta. É importante saber o que é que o Governo espera de impacto na economia da aplicação deste investimento. Anteriormente havia um indicador de 0,4 para o primeiro ano, 0,4 de PIB a mais por aplicação deste investimento. Nós gostaríamos de saber quais são as perspectivas neste momento. Depois, uma questão importante também, em relação à primeira versão, há uma redução do montante de empréstimos. Eu queria perguntar, vejo uma lógica nisso, perguntar se a lógica que estou a ver corresponde, que é se o facto de Portugal estar a financiar em mercado em condições muito favoráveis, determina que, de facto, se recorra menos à componente de empréstimos por poderem as condições em que Portugal se financia neste momento diretamente nos mercados ser mais favoráveis do que aquela que se financiaria indiretamente através deste mecanismo, se é isso ou não. Depois, num exemplo concreto daquilo que falava há pouco do estatismo, a questão da transição digital, que é uma área fundamental deste plano e de todos os objetivos da União Europeia. Do montante de 2.513 mil milhões de euros que está disponível para a transição digital, estão para o Estado 1.863 milhões de euros e para as empresas 650 milhões de euros. Ou seja, 3/4 da transição digital está no Estado, 1/4 da transição digital está nas empresas. Sinceramente, não nos parece que com esta distribuição do investimento nós consigamos, do ponto de vista da competitividade das empresas portuguesas e da renovação do mercado laboral em Portugal, das qualificações dos portugueses, que possamos efetivamente com esta distribuição responder a esses dois enormes desafios e, portanto, que não consigamos aquilo que é fundamental, que nós, depois da aplicação deste plano, possamos estar em melhores condições de competir, que os nossos recursos humanos sejam mais qualificados do que aquilo que acontecia antes desta crise. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, é a sua vez de responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Almeida, porque o Sr. Deputado sabe, porque eu já o disse, se não nesta comissão, noutra, que eu tenho uma certa suspeita de que fui enviado desta vez para os negócios estrangeiros para poder falar menos sobre política interna portuguesa, mas sempre que venho à Comissão de Assuntos Europeus fazem-me falar sobre política interna portuguesa. Portanto, o Sr. Deputado colocou questões que colocaria tipicamente ao Sr. Ministro do Planeamento, que é o responsável pela elaboração do Plano Nacional, mas eu que foge-me sempre o pé da chinela, não tenho nenhum pejo em responder a essas questões, membro do Governo como sou. Portanto, o Sr. Deputado faz uma pergunta sobre juros, à qual é fácil de responder. Não, ficaria muito surpreendido, muito agradavelmente surpreendido, mas confesso que ficaria muito surpreendido se Portugal, como Estado, tivesse hoje condições de remuneração, portanto, de pagamento nos mercados financeiros melhores do que a União Europeia no seu conjunto. Não tem, infelizmente, estamos perto da média. A última vez que eu vi, os nossos juros a 10 anos andavam em 0,15, mas ainda não estamos na média europeia, portanto, ainda temos vantagem quando nos associamos a emissões conjuntas de dívidas no plano europeu. O que nós fizemos, já na primeira versão e agora fazemos outra vez, é usar da máxima prudência no recurso à fonte empréstimos, valorizando sobretudo a fonte de subvenções. E a razão é muito simples, é que Portugal tem uma das dívidas mais altas em termos de produto interno bruto da União Europeia e devemos ter sempre isso em atenção, porque essa é uma limitação objetiva à nossa capacidade de endividamento e até à nossa capacidade orçamental propriamente dita. O Sr. Deputado terá o cenário macro no programa de estabilidade, portanto não se apresse, porque ele tem que ser apresentado em abril e há uma conjugação entre os instrumentos do semestre europeu e o plano de recuperação e resiliência. Por alguma razão os planos são aprovados em sede de Ecofin, mas não precisamos de antecipar calendários. A posição, a questão mais interessante do ponto de vista político é essa relativa ao facto de, do seu ponto de vista, o plano de recuperação e resiliência não apoiar as empresas, mas sim o Estado. Portanto, vamos então ver. O plano de recuperação e resiliência é um dos investimentos mais importantes que tem. Dou apenas um exemplo, é o alargamento da rede metropolitana em Lisboa e no Porto, a construção de 2 novas linhas e a construção da linha de metropolitano ligeiro, agora tem não sei se é BLT ou qualquer coisa assim, uma linha de metropolitano ligeiro, entre Louras e Lisboa. Esses são tipicamente investimentos realizados por empresas públicas, investimentos tutelados por empresas públicas. Mas o Sr. Deputado, quem é que acha que vai fazer as obras? Quem é que acha que vai ser subcontratado para as obras? Quem faz os projetos? Quem realiza a construção? Quem realiza aquela, imagino que parafernália do ponto de vista elétrico, etc. São empresas privadas. Portanto, quando nós apoiamos investimento público, estamos a beneficiar as empresas, porque são as empresas que realizam o investimento público. Outro exemplo, pegando no caso que deu e que tanto o choca de a transição digital ter muitos milhares de milhões de euros para apoio à digitalização da justiça. Uma das grandes bandeiras deste plano é a justiça económica. Quem é que pensa o Sr. Deputado que sairá beneficiado disso? Se nós tornarmos a justiça não penal, portanto a justiça civil mais célere, se nós tornarmos a nossa justiça económica mais rápida, reduzimos os custos de contexto. E os custos de contexto são custos para quem, se não para as empresas? Um terceiro exemplo. O exemplo das qualificações. Pois se nós investimos
muito pesadamente na educação digital, na formação profissional, nas qualificações, quem é que vai beneficiar da excelência do capital humano, se não o conjunto da economia? E, portanto, senhor deputado, não seja estatista por defeito, na minha opinião, porque essa distinção entre o que é o Estado de um lado e o que é a economia privada do outro é uma distinção um pouco datada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Com esta sua intervenção concluímos a primeira ronda. Não, ainda tenho tempo. Sim, certo. A utilização até... Não, como agora o método é pergunta-resposta, pronto. Sim, senhora. É... Certo, mas não é obrigatório usar o tempo todo. Não, mas tenho ainda Faz favor, senhor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu pegando nesta última afirmação que o Sr. Ministro fez, eu diria que, em resposta, se me permite também, que essa confusão entre Estado e economia privada é muito perigosa. Não é datada porque, infelizmente, ainda acontece, como agora se viu pela resposta do Sr. Ministro, e acharmos que é tudo a mesma coisa e que, portanto, não há problema nenhum se o dinheiro vai pela via do Estado. Eu dou só um exemplo. Ou melhor, eu pego só num exemplo que o Sr. Ministro deu. Essas grandes obras são sujeitas a concurso público internacional. E, portanto, achar que é a mesma coisa atribuir financiamento a grandes obras públicas de infraestruturas e de transportes situadas em Lisboa e no Porto, que vão ser sujeitas a concursos públicos internacionais, que em exemplos semelhantes de concursos públicos internacionais no passado não foram empresas portuguesas que ganharam a maioria das adjudicações desses concursos. É a mesma coisa do que investir diretamente na competitividade do tecido empresarial português e na qualificação dos recursos humanos portugueses. O Sr. Ministro revela o perigo que tem a confusão entre Estado e privado e dizer que a distinção entre ambos é algo datado. Pois não é. E se nós a tivermos presente, percebemos claramente que o investimento é mais ou menos reprodutivo, consoante nós conseguirmos fazer esta distinção, para depois melhor afetarmos os recursos. E sabemos que o investimento direto no capital humano e o investimento direto no tecido empresarial tem uma capacidade reprodutiva muito superior ao investimento feito em grandes obras públicas e, infelizmente, o nosso passado recente provou exatamente isso.